Meus queridos nerds, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao Leitor Geek. Eu sou Jéssica Prado e o produtor executivo da Marvel confirmou que a TVA estará presente no MCU por um longo tempo e fará parte de outros projetos. Ele afirmou em uma entrevista ontem que a TVA é uma organização que continuará a ter histórias para contar, o que é uma das coisas mais empolgantes sobre ela pra gente. E isso aqui poderia ser o glorioso propósito de Loki. Acontece que Loki pode ter pensado um pouco pequeno quando tentou conquistar a Terra, pois ele possivelmente pode conquistar todo o multiverso sendo o líder da TVA. E me parece que ele faria as coisas de uma maneira diferente. Ou será que faria? Ele reinará com benevolência ou decidirá em uma última instância que eles precisam podar as linhas do tempo, matando todos aqueles naquela linha do tempo para salvar a linha do tempo sagrada e manter o multiverso inteiro, seguro e sem se despedaçar. Isso o que Loki está lidando atualmente no primeiro episódio da segunda temporada de Loki, quando ele volta e começa a falar com Morbius no tempo presente e ele declara que não sabe qual era a escolha certa. Ele diz a Morbius que ele chegou ao homem no fim do tempo e ele estava certo. Ele que permanece estava certo. Isso é algo com que veremos Loki lutar ao longo da temporada. Já vimos nos trailers que Loki e Sylvie conversando, onde Sylvie diz que estamos brincando de deuses e Loki diz, somos deuses. Então será que são os nossos deuses? Loki e Sylvie estão destinados a governar a TVA, assim como ele que permanece disse? Acredito que é assim que a segunda temporada de Loki pode terminar, com Loki e Sylvie governando a TVA. Na cena pós-crédito do primeiro episódio da segunda temporada de Loki, vimos que Loki e Sylvie não veem ele que permanece e a TVA da mesma maneira. Loki lutou contra Sylvie tentando fazê-la apenas dar um segundo para pensar sobre qual era a opção certa. Eles deveriam matar ele que permanece ou deveriam simplesmente ocupar o lugar. A grande questão é que ele que permanece estava certo. Ele estava certo ao criar a TVA, ao mudar todas as linhas do tempo e mantendo apenas uma linha do tempo para que pudesse manter as outras variantes de Kang fora. Foi essa a decisão correta? Loki está lutando com isso, mas ele já disse algumas coisas que nos fizeram acreditar que ele realmente acreditava que ele que permanece estava certo. Quando finalmente chega ao presente e conversa com Morbius, ele diz a ele que só teria mais um tempo para pensar e diz que era uma escolha impossível e diz que Sylvie estava tão certa, mas como ela poderia estar dadas as consequências? Então Loki acreditava em ele que permanece. Ele entendia as consequências e ouviu claramente o que ele estava dizendo. Mas agora ele se foi e Loki sabe que ele disse que era responsabilidade deles governar a TVA agora. Ou ele viria. Diferentes variantes dele, infinitas variantes deles, viriam e começaria uma guerra multiversal. Mas Loki solta uma bomba enorme ao falar com Morbius. Ele diz, Morbius, chegamos ao homem no fim do tempo. E ele fazia sentido. Achávamos que era sobre libertar a linha do tempo, mas isso traz apenas mais maldade, mais violência, mais guerra e mais dele. Eles estão chegando, todos estão chegando. Talvez seja verdade tudo o que ele estava fazendo, a preservação da linha do tempo sagrada, a poda, era tudo para evitar mais dele. Não havia escolha simples. Mas então Loki diz, não havia outra maneira. Portanto, é muito claro, a partir desse diálogo que ouvimos com ele falando com Morbius, que ele realmente acredita que ele que permanece fazia sentido e estava certo. Mas o que isso significa para o futuro de Loki? Como eu disse, acredito que Loki poderia estar destinado a governar realmente a TVA e ser o governante do multiverso. No entanto, eu não acho que ele fará isso podando todas essas diferentes linhas do tempo. Em vez disso, acredito que será mais sobre monitorá-las e mantê-las. E eu tenho uma teoria de como eles podem fazer isso. E envolve uma espécie de equipe de Vingadores multiversais. O que, segundo alguns relatos, veremos em Deadpool 3 e Vingadores de Guerras Secretas. Já falamos sobre isso, sobre essa equipe antes, e vamos abordá-la novamente, brevemente, e falar sobre como Loki governará a TVA. A TVA fará parte de Deadpool 3, e como eu li pra vocês no início, o produtor executivo, Kevin Wright, da Marvel confirmou que a TVA desempenhará um papel no MCU no futuro, e aqui está o que ele tinha a dizer em uma entrevista ao The Line ao falar sobre se haverá outra temporada de Loki e se a segunda temporada de Loki afetará outros projetos. Olha o que ele disse. Ele diz, implicações se estenderão para outros projetos com certeza, e a TVA é uma organização que continuará a ter história para contar, o que é uma das coisas mais empolgantes sobre ela para nós.
Então ele confirma que a segunda temporada de Loki é a TVA, né? E estarão em outros projetos, o que faz todo sentido, porque essa é a saga do multiverso. A segunda temporada de Loki é toda sobre o multiverso e tentar realmente controlar o multiverso. Portanto, isso basicamente significa, sim, espere que Loki, a TVA ou Morbius ou algo da segunda temporada de Loki apareça em outros projetos. Eu diria em breve, e em seguida eles falam para onde o arco da história de Loki vai e se ele vai além da segunda temporada. Agora, se Loki vai continuar a controlar a TVA e ser o governante da TVA, eu definitivamente acho que isso vai além da segunda temporada de Loki e vai para pelo menos outros projetos em que a TVA esteja fortemente envolvida e o multiverso esteja fortemente envolvido, como Deadpool e Guerras Secretas. Insiders nos disseram que enquanto o multiverso está começando a ter muitas incursões, a TVA vai a diferentes universos salvar heróis selecionados. Depois os coloca em um mundo de batalha e em seguida, quando as guerras secretas acontecerem, a TVA enviará uma equipe para ajudar os heróis da Terra 616. Essa equipe será uma espécie de equipe dos Vingadores multiversais, o que acho que a TVA implementará no futuro para manter o controle sobre o multiverso. Insiders afirmam que esta equipe será liderada pelo Wolverine de Hugh Jackman, o Homem-Aranha de Tobey Maguire e o Deadpool. E eu espero que os rumores sobre isso sejam reais. E se for real, parece que a TVA tem uma espécie de tática aqui, usando um grupo de heróis multiversais que são super fortes e poderosos para ajudar outras linhas do tempo. Mas o ponto principal do primeiro episódio de Loki, ali na sala de guerra com a caçadora B5, Morbius e os juízes, eram que eles não podem podar mais as linhas do tempo, porque aquelas são pessoas, milhões, bilhões, trilhões de pessoas. O que eles vão fazer agora com a TVA? Eles mantêm uma única linha do tempo sagrada ou a deixam se ramificar? Loki entende que, se a deixarem se ramificar, Kang virá, suas variantes virão, mas existe a opção, né, de onde o Loki pode permitir que ela se ramifique, mas ele pode monitorar o que acontece em cada linha do tempo. Eles podem simplesmente procurar Kang, né, surgindo ali em cada linha do tempo, e quando isso acontecer, ele pode enviar uma equipe multiversal dos Vingadores ou dos X-Men ou qualquer equipe para derrotar Kang naquele ponto. Dessa forma, a linha do tempo ainda pode continuar, mas Kang não é mais uma ameaça naquela linha do tempo. E tenho certeza que Loki também gostaria de se envolver pessoalmente com essa equipe multiversal para derrotar Kang em certas linhas do tempo. A TVA tem tecnologia para saber quando alguém faz algo que não deve em uma linha do tempo e ela começa a se ramificar. Eles sabem o momento exato que alguém faz algo errado e então, né, estão lá para pegar essa pessoa. Assim como no início da primeira temporada de Loki, quando o Loki desaparece com o Tesseract e eles estão esperando por ele imediatamente. Portanto, eles podem absolutamente monitorar Kang em cada linha do tempo em que ele possa estar. E quando ele ficar forte, eles intervêm. E se ele ficar mais forte do que eles podem lidar, eles podem simplesmente podar essa linha do tempo novamente, garantindo que Kang não fique fora de controle, mas ainda assim, né, todas as outras linhas do tempo podem sobreviver e eles não estariam matando trilhões de pessoas. Com base na direção em que a história está indo, essa poderia ser a gloriosa missão de Loki, liderar a TVA para controlar efetivamente o multiverso, mas como um herói, né? Alguém que está tentando proteger a todos. E essa seria realmente uma história incrível para Loki. Isso seria incrível, mas nos diga você, o que você pensa sobre essa teoria nos comentários abaixo, se você acha que Loki está destinado a governar a TVA e se esse é o seu propósito glorioso, ou acha que isso terminará de outra forma. Deixe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Valeu, galera!